Comédia, ação, paródia, samurais, Gintama. O que é esse anime? Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de muitos dos nossos encontros. E caso você já seja um inscrito, obrigado por estar aqui acompanhando. Você é foda! Recentemente eu fiz uma maratona de Gintama, esse anime um tanto quanto curioso que comecei a assistir aleatoriamente e não me arrependo. Esse vídeo é majoritariamente sobre a minha opinião acerca dessa experiência, mas claro que irei comentar alguns fatores mais técnicos. Gintama se passa no período Edo, porém em uma realidade onde seres extraterrestres conhecidos como Amantos invadiram a Terra e a partir disso se desenrola uma série de eventos. O clima de comédia é o que prevalece na série, mas há em certa medida muita ação e arcos com tons mais sérios, e são nesses arcos que se concentram os pilares importantes para o desenvolvimento dos nossos protagonistas e coadjuvantes. Sakata Gintoki é um ex-samurai que agora é um faz-tudo. Shinpachi Shimura é um jovem que tem o sonho de reerguer o dojo de seu pai. E vale comentar que nessa realidade universalizada de Edo, as espadas foram proibidas para cidadãos comuns. E Kagura é um amanto, mas ela veio à Terra querendo ganhar dinheiro. Esse é o trio principal que se difere bastante em personalidade, possuindo características responsáveis, algumas coisas não tão responsáveis, finalidades e objetivos diferentes, passados e origens que integram momentos excelentes e grandes episódios. Apesar de ser um anime episódico e com arcos menores que costumam variar de 2 a 5 episódios, a obra sabe muito bem usar esses pequenos arcos, essas pequenas passagens para criar uma identidade própria. E essa identidade pode ser definida como uma grande salada de frutas, seja de referências a Shonen Jump e seus animes e mangás, referências a celebridades japonesas e internacionais, filmes como Pulp Fiction, Duro de Matar, Náusea, políticos e até personagens históricos do Japão, como o Shisengumi. O Shisengumi foi o último grande grupo de espadachins da história do Japão e eles tinham a função de servir ao shogunato em Edo. No anime isso não se diferencia tanto, mas nem por isso deixa de entrar no clima da comédia e ter personagens bem excêntricos. O Shisengumi rivaliza com os rebeldes Joishishi, cujo líder Katsura é um ex-parceiro de Gintoki no passado. Em meio a todas essas e várias outras personagens, é estabelecido de forma bem sólida seus desenvolvimentos, o que é um dos pontos mais legais da obra, pois os personagens são bem carismáticos e com muitas nuances que variam das decisões mais inesperadas, muitas loucuras, seriedade e até momentos mais emotivos. Episódio 189 E um dos pontos que mais me cativou foi essa habilidade da história de colocar personagens que de certa forma havíamos estabelecido em algum ponto em situações inusitadas. Inicialmente temos a situação e a questão dos Amantos, do Shogun, do Shisengumi, dos rebeldes, mas conforme vamos entendendo mais o passado daquele mundo e as motivações de alguns personagens importantes, é inevitável não mudarmos de opinião ou a gente acaba se lamentando por algumas coisas. A comédia e a paródia são excelentes, mas esse fator político que ronda a obra toda e se concretiza a partir do episódio 300 com uma sequência de 3 arcos fulminantes e excelentes é um baita acerto, e não apenas pelo roteiro e os fatores que eu listei antes, mas também pela animação, pela trilha. Vale lembrar aqui, cara, as aberturas de Gintama são ótimas e principalmente pelo tom. Tem um tom melancólico, mas tem muita ação, tem muito suspense, é muito fluido, é muito interessante. Eu acho que eles conseguem juntar vários fatores que tornam esses 3 arcos principalmente, assim, incríveis. Eu considero perfeitos. Por eu estar citando arcos que começam no episódio 300, isso pode passar uma ideia de nossa, Gintama só fica bom a partir desse episódio? Não, não é o caso. Antes disso, temos arcos focados em personagens menores ou até que não são voltados à ação, como o caso da Utou e os 4 Devas. Eles são arcos bem interessantes, junto com arcos cômicos, como por exemplo o arco do Escândalo, que tem um dos finais mais engraçados que eu vi ultimamente. Antes de entrar em outros aspectos, Gintama não é um anime que possui exatamente vilões ou Big Boss, não possui
algo desse tipo, mas há personagens como Shinsuke Takasugi que desde sua apresentação fica evidente a sua ligação com Gintoki e também fica evidente como ele foi um personagem cozinhado, entre aspas, pela obra para ser um personagem com muita importância na reta final. Até agora eu elogiei, porém Gintama tem seus pontos mais baixos. Para muitos, os primeiros 50 episódios são chatos e sem importância. Eu discordo, eu assisti tranquilamente e eu não senti nenhum nível menor de qualidade na comédia ou drama nesse início. Eu comentei que eu gosto muito das aberturas, eu gosto bastante da trilha sonora de Gintama, mas a animação não é nenhum Demon Slayer da vida. Ela se segura muito bem, apesar de que fica evidente que nos arcos mais importantes ela é muito melhor trabalhada tecnicamente. E a minha principal queixa é por causa dos finais falsos do autor. A produção do anime, por causa disso, teve que rebolar e dar seus pulos, e uma grande quebra de ritmo na obra acontece após o episódio 127. E por que isso ocorre? Bem, basicamente o autor disse que estava finalizando o mangá e para engatar na reta final, a produção cortou alguns arcos menores, alguns arcos cômicos para ir direto à ação e ao desfecho. Mas então, o autor não estava finalizando nada e isso fez com que dos episódios 328 ao 341, o ritmo frenético que anteriormente a gente teve fosse brecado e uma sensação de baixa consequência pairou no anime. Em determinado momento, eu até conferi se não estava vendo nenhum filler e não estava. Portanto, eu recomendo ver tudo até o 299 em ordem e após isso ir para o 328 e assistir até o 341. Finalizando essa sequência, você vai para o 300 e assiste até o 327 e depois o 342 até o final e o filme. Dessa forma, essa experiência sua na reta final vai ser muito mais legal e vai ter menos essa sensação de quebra de ritmo que eu senti. E sobre o final. O filme é belíssimo e encerra bem toda a saga, mas alguns pontos eu quero destacar. Portanto, se você não quer spoiler, fecha o vídeo aqui após deixar o seu like, o seu feedback, se inscrever e, por que não, ativar o sininho também. Quem já viu ou não liga para spoiler, segue comigo. Eu gosto bastante do arco do assassinato do Shogun, talvez o melhor da obra, a conclusão do Shisengumi, o passado do quarteto Sakamoto, Katsura, Shinsuke e Gintoki é excelente, mas o arco final, o Alma de Prata, eu acho um tanto quanto abaixo dos anteriores e quase fora do tom do que eu esperava. Foi uma grande surpresa toda a reviravolta do shoujo, mas a forma que isso foi explorado no final e aquela busca dos amantes pela imortalidade foi algo que eu não gostei tanto. Apesar disso, eu destaco bastante o Shinsuke, que foi cozinhado, como eu disse, mas superou todas as expectativas, se tornando um personagem muito marcante. Em dado momento no filme, eu fiquei com a sensação de que as escolhas do rumo do shoujo foi muito mais uma forma de reunir o trio do que propriamente criar algo mais, mas pensando de uma forma filosófica e emotiva, isso funciona. O filme no final flerta com uma conclusão melancólica muito inesperada, contudo volta aos eixos com um alívio cômico muito bem colocado e ainda permite alguns fãs sonharem e teorizarem algumas coisas por deixarem aberto algumas decisões e desfechos. Gintama tecnicamente não precisa se preocupar com isso e as paródias facilmente aliviariam tais decisões. Seria isso conveniência? Eu não acredito, mas pode ser muito explicado pela pura capacidade de quem soube direcionar a sua obra a um ponto de que confortavelmente poderia encerrar tudo. A minha experiência com Gintama foi muito boa e eu recomendo. Eu ri muito, cortei muita cebola com os malditos ninjas, gostei muito de acompanhar esses personagens tão malucos e tão cativantes. Eu nem tenho personagem favorito, pois assim como Fullmetal eu fiquei com a sensação de que Gintama é todo um elenco, eu não consigo escolher apenas um. E assim eu encerro esse vídeo. Isso é tudo que eu penso de Gintama, como foi a minha experiência. E se você gostou, dê o like, uma força no canal se inscrevendo, comentando, recomendando as obras que você acha que eu posso gostar. E claro, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais!